É isso aí. Agora chegou a hora de comentar, né? O início, né? Tô falando desse K-drama que tem um monte de nome, né? Ou é Hong Chun-gi, Céu Vermelho, Lovers of the Red Sky, e ele tá lá no Viki. Eu vi aí como eu falei, né? Eu vou só comentar o que eu achei, né, desses dois primeiros episódios, para poder indicar pro pessoal assistir aí. Ele realmente é bem diferentão, assim, né? A gente viu esse ano aqui vários K-dramas de Sagu históricos, né? E assim, a gente já viu, né, um que é mais puxado para comédia, a gente viu outro que é mais voltado para romance, tem o de zumbi também que a gente viu, né, que é de sobrevivência. Esse aí ele é mais fantástico, ele é uma história fantasia com poderes. Como eu tinha comentado, né, da outra vez, quando eu falei que ia estrear, a Hunchung, né, ele é baseado num livro que tem o mesmo nome. O autor é o Jung Won Go. Ele já teve outros livros que foram adaptados para a TV, né, que viraram K-drama. Um deles é o Escândalo em Sung Kyu Kwan, e o outro é o famoso A Lua que Abraça o Sol, né, que é lá de 2012. E esse aqui é o terceiro livro dele adaptado. Comparando com esse anterior, né, esse aqui ele tem essa pegada diferente mesmo, né? São quatro personagens principais desse K-drama. Tem, né, a Kim Yoo-jung, né, minha terceira atriz favorita. Ela faz a personagem principal, né, a Hun Chung-gi, que é uma pintora que foi cega, voltou a ter visão, né, a única mulher pintora da era Joseon. Tem o An Hyo-soo, ele faz um astrólogo chamado Haran. Esse sim, ele não tem visão. É complicado, né, de estudar as estrelas sem enxergar, né? Mas é a profissão dele. A gente tem, né, o ator Go Myung, que ele faz o príncipe Yang Myung, e tem outro príncipe também, o irmão dele, que é o ator é o Kwak Si-wang, e ele faz o príncipe Ju Yang, o Haran, né, e a Chung-gi, eles são o casal principal, e a gente tem aí, vai ter uma briga aí entre os dois príncipes aí, né? Para variar, um é o bonzinho, o outro é o malvado aí, né? Os dois das pontas aí estão disputando aí para ver quem vai ficar com o reino ali, né? Enfim, falar um pouco da história aí. A gente teve dois episódios, foram episódios de 1h10 cada um, mais ou menos, e deu para sentir bastante qual vai ser a vibe da série. A gente vai ter aí, né, obviamente vai ter um romance entre o casal principal, mas eles também estão numa aventura ali, né? Eles vão ser tipo uns heróis, assim, né, nessa trama toda aí, né? A trama, ela fala, né, sobre um deus, né, um corpo que reunia três deuses, a deusa da vida, o deus da morte e o deus do equilíbrio. Então, eles viviam ali, né, em harmonia, até que o deus da morte queria mais sede de sangue, né, ele foi lá e matou o deus do equilíbrio. E com isso ele conseguiu se escapar daquele corpo, ele se separou da deusa da vida, né? E ele influenciou, né, os humanos, né, a criar guerra, criar caos no planeta todo, né? Então ele entrava no corpo das pessoas, né? E acabava provocando guerras. Nisso, nessa época, surgiu uma pintora que fez um quadro, fez uma pintura ali, e a deusa da vida acabou ajudando ela, porque a deusa da vida entrou no quadro. A partir disso, que ela virou uma coisa só com o quadro, eles conseguiram prender o deus da morte dentro do quadro, e ele ficou por muito tempo preso. Então a gente tem aí tem esse plot inicial que a gente vê aí, né, para saber qual é o contexto da série. O interessante é que assim, né, a gente vai ver, ele é fantástico, então ele não ele tá na era Joseon, mas não é uma época exatamente igual a que aconteceu na Coreia. É um outro Joseon, né, ali. O que aconteceu foi que o rei da Coreia ali, né, de Joseon, ele foi dominado por esse demônio, né, esse deus da morte. Tendo esse poder com ele, ele acabou dominando o mundo. Olha só que coisa. Ele, no primeiro episódio, aparece falando lá que o país domina o mundo todo. E a partir disso, quando ele obteve o controle total, ele resolveu desistir disso, né? Ele abdicou do trono, né? Passou o trono para o filho dele. E ele resolveu fazer um ritual para tirar o deus da morte do corpo dele. Então, eles preparam todo um ritual, né? A gente vê o pessoal se reunindo lá. São dois grupos, né? São as xamãs e o ministério taoísta. Então, eles se reúnem para fazer esse ritual, né? Lá e tal. E assim, tem várias coisas que acontecem tudo ao mesmo tempo ali, né? A gente vai ter o ritual acontecendo. O pai da protagonista lá, né?
ele tá pintando um quadro do rei para poder prender o demônio lá dentro desse quadro. E a mãe da Chun-Gi, ela tá rezando ao mesmo tempo que tá tendo um ritual, ela tá rezando pra deusa da vida para ajudar eles a prender o demônio no quadro. Só que nesse mesmo tempo, a Chun-Gi acaba nascendo e a mãe morre, né, no parto ali, né? E nisso, essa deusa, né, ela chega e salva a Chun-Gi de ser pega por uns lobos que estavam aparecendo ali, né? Então, você acaba vendo vários efeitos ali, né? Porque é uma deusa surgindo na tela e tal. Só de pisar no chão, ela afasta os lobos ali e ela acaba ajudando, né, o pessoal a vencer esse demônio aí, né? Eles começam a jogar uns raios ali, né? Como fala, o sacerdote aí, né, taoísta, ele tem uma espada, e com essa espada ele consegue lançar um feitiço que ele prende o deus deus da morte, né? Ele consegue arrastar ele para ir pro quadro aos poucos, e a deusa também aparece ali, e ela faz uma magia amarela e começa a prender o cara no quadro, né? Inclusive, ele me lembrou uma certa coisa quando eu tava vendo essa cena aí. Lembrou isso, ó. Igualzinho, cara, a mesma cena, mesma, né? Eles estão prendendo lá, ó. Enfim, né? E eles fazem, né? Todo o ritual, consegue prender o Deus da Morte no quadro, só que ele joga uma maldição ali, né? Ele joga várias, né? Pra falar a verdade. Primeiro ele fala que o povo ali vai sofrer com uma seca, né? Nos próximos anos. Então não adianta nada prender ele lá e tal. E ele olha na cara do pintor lá e ele fala que ele e a família dele nunca mais vão conseguir pintar quadros. Você percebe ali que esse pintor ele tem algum poder, né, realmente, porque ele conseguiu fazer um quadro que tinha uma certa magia, né, para prender esse demônio lá, né? Só que quando o demônio joga essa feitiço, ele afeta a mente do pintor. Então ele começa a ter um problema mental, assim. Além disso, ele consegue cegar a filha dele que acabou de nascer, que é a Chun-Gi, né? Que tá com a deusa da vida aí, né? Tá segurando ela, né? Por algum motivo, a deusa da vida aparece ali e resolve ajudar, né? A gente não explicou ainda por quê, mas eu acredito que provavelmente ela é descendente daquela primeira pintora que tinha prendido o demônio no passado. E a gente tem todo esse começo cheio de efeitos especiais e raios e luzes e aí se passam 9 anos. E nesse tempo, a gente fica sabendo, né, que a Chun-Gi morando com o pai, né, o pai continua como pintor, ele tem alguns problemas na cabeça e tal, e o pai dela, ele é amigo daquele cara que foi ministro lá, né, ele acabou até perdendo o cargo lá, ele sofreu uma traição lá, né, e o governo passou só a ficar com as xamãs, né, o pessoal lá do taoísmo lá acabou sendo deixado de lado. Mas enfim, ele conhecia o pai da Jung-gi, né? E por causa disso, ela era amiga do Haran. Então você vê ali no primeiro episódio ela saindo com ele, né? Conversando, eles saem para roubar pêssego. Aí você vê que eles já se conheciam de um tempo atrás, né? O famoso flashback. Não, o primeiro episódio todo se passa nessa época, né? Quando eles são crianças ainda. Diferente lá do Alô que Abraça o Sol, lá teve 5 episódios com um elenco mais novo. Aqui a gente teve só o primeiro episódio. Mas ele explicou bem, assim, deu pra entender qual é a dinâmica dos dois, né? O Haran, ele nasceu com um poder, né? Ele nasceu com o poder da magia da água. Então, aquela xamã lá do começo do episódio, ela vai até o pai dele, do Haran, e ela fala que ele praticamente é obrigado a participar de um ritual para fazer chover, né? Porque tá todo mundo passando fome, né? E sede, né? Ele acaba indo fazer esse ritual. Quando o pai dele descobre, quando o pai do Haran descobre que esse ritual vai sacrificar o filho, ele tenta dar um jeito de impedir. Ele até faz ali uma magia, um poder, mas as xamãs não deixam. E acontece que enquanto está acontecendo esse ritual, os dois príncipes, né, eles acabam entrando numa sala no palácio, onde estão todos os quadros de todos os reis, e aquela pintura onde foi preso o Deus da Morte, ela tá lacrada, ela tá fechada, tem tipo é como se fosse um tipo guarda-roupa, um lugar que tem um cadeado e tá bem fechado. Só que um dos filhos do rei, ele acaba sendo manipulado por esse demônio para ir até lá e ele acaba liberando o quadro. Ele vê o quadro, ele libera o demônio
E ele acaba interferindo lá no ritual que está acontecendo. E quando acontece isso, ele consegue entrar no corpo do Haran, que estava fazendo aquele ritual para fazer chover. Nesse meio tempo, a Chun-Gi está indo na direção desse ritual. Ela acaba caindo no lago ali, né, ao lado de onde estava o Haran, né, e ele também cai no lago. Aparentemente eles estão para morrer ali, né, os dois. Só que eles acabam tendo uma ajuda. De novo, a Samshin, que é a deusa da vida, aparece ali e ela resolve ajudar os dois. Ela fala que eles estão destinados a se ajudar, né, a enfrentar esse demônio aí. Infelizmente o demônio entrou no Haran, só que o que ela faz? Ela transfere a visão do Haran para Chun-Gi. Então ele fica cego a partir disso e ela passa a enxergar. Como ela era muito ligada, né, mesmo sem enxergar, ela gostava muito de pintura, ela acompanhava as aulas. Assim, ela até, num certo momento, quando eles são crianças, ela vai com o Haran lá no estúdio de pintura, né, e ela fala, olha, você consegue sentir o pessoal pintando fechando o olho. Você ouve os sons, né, do pincel, do pote onde tem a tinta, né, e ela meio que, você percebe que ela ensina ele, né, como se portar sem estar enxergando, né, apesar dele que ele ainda enxergava, né. E você percebe que ela também tem uma percepção muito aguçada, assim, né, como ela ficou muito tempo sem enxergar, então ela percebe coisas, sabe, ela consegue perceber batimento cardíaco, coisas distantes, assim, né. Aí passa um tempo, aí, né, e a gente descobre que o pai do Haran morreu, ele vira tipo um conselheiro do rei. Tudo aquilo que aconteceu, ele diz ter esquecido sobre aquilo que aconteceu durante o ritual. Ele fala que ele não lembra para evitar problema, porque, né, o próprio rei sabia que era um ritual onde ele ia ser sacrificado, né? Ele acaba ele finge, né? Ele finge que ele não lembra para se manter seguro ali, né? Para não acontecer nada com ele ali, né? A Chun-Gi, ela virou uma grande pintora, tá tendo palestra, ela sabe mais do que o cara que tá dando palestra. Você vê que ela é bem, assim, confiante, assim, né, no que ela faz, né? E realmente ela ganha uma boa grana porque ela passou a copiar obras famosas para um pessoal que vendia obra falsificada. Então ela começa a trabalhar muito, fazendo essas cópias, né? Porque ela precisa do dinheiro para poder comprar um remédio muito especial que ela acha que vai curar o pai dela, daquele problema mental, que agora está muito mais grave do que antes. Ele não consegue pintar nada, ele até não reconhece mais a filha, porque ele acha que a filha dele é um bebê, é uma criança ainda, né? E já se passou 10 anos, ela está com 19 anos, né? Vira meio que ela começa a cuidar do pai, né? Mesmo sabendo que ele não tá tão bem assim, né? A gente tem aí ela comprando, né, esse remédio aí de um vendedor chinês e tal, né? Inclusive tem o remédio é essa bolinha dourada aí, né? Quando eu vi isso aí, eu lembrei lá do Love the Moonlight, né? Quando a Raon fica gripada, aí o príncipe aparece lá e ele entrega, né? Ele joga na boca dela, né? Uma bolinha dourada assim, né? Eu falei, nossa, deve ser estranho como um negócio pintado de dourado, né? Mas o que acontece é que a Jung ela consegue comprar, né? Ela paga bem caro, né? Esse remédio e ela entrega para o pai esse remédio dourado, né? Ela fica até o momento que ela fica emotiva ali, né? Porque, né? É complicado ali, né? A ver a condição do pai dela, né? Ela tá torcendo para que dê certo. Só que para variar era placebo, né? O que venderam para ela era cloroquina, né? Não servia, né? Não funcionava. E aí ela fica puta, né? Porque se tem uma coisa que a Chun-Gi é boa, é de ouvir conversa dos outros e descobrir coisas que ela não sabia, né? Igual a Araon fazia, né? Quando era para descobrir o plot do pai dela, né? Aqui a Chun-Gi, ela vai reclamar lá com o cara que vendeu para ela o remédio, ela escuta o cara falando de trás da porta lá, descobre que, tipo, ela foi enganada mesmo, né? Quem enganou ela foi o próprio cara que comprava os quadros dela, né? Então ela fica ultra pé da vida, ela vai atrás do cara. Ela descobre que o cara chinês não era chinês, era coreano, e ela vai com a vassoura atrás dele e a gente tem um momento de perseguição aí, né? Porque ele tá lá ele tá passando a noite com as Giseng, né?
Então ela invade o lugar lá, a casa, e você vai dando vassourada e correndo atrás dele, e ninguém segura ela, né? E o cara apanha que nem um coitado ali, né? E realmente ela desce o cacete nele, até que ele conta pra ela que quem mandou fazer foi lá o cara que comprava os quadros dela, né? Então a gente vê tudo isso acontecendo. Ela, né, a Chun-Gi e o Haran acabam se encontrando várias vezes, né, sem querer, nesse episódio, né, nesse segundo episódio. Então tem aqui, para as durameiras não reclamarem, não tem fanservice, né, que o Haran agora cego continua fazendo barra aí para mostrar ele forte aí, né. O Haran, ele não é só astrólogo. Além de trabalhar com o rei, ele também tem poderes de adivinhação, né? Então, assim, ele trabalha vendendo informações. As pessoas mandam cartas para ele e ele decide quem ele vai atender, né? E então ele vira um vidente, né? Ele consegue ajudar as pessoas que ele quer, né? E ele percebeu no meio daquela perseguição lá, né, da Chun-Gi lá com a vassoura, ele meio que percebeu o que estava acontecendo ali, ele resolve querer saber mais sobre esse caso aí, né? O que acontece é que o cara que foi preso lá e o cara que comprava as artes falsificadas da Chun-Gi, ele tem ligação com o governo lá, né? Então ele consegue escapar fácil. De um dia para o outro ele já está livre. E ele começa a perseguir ela. Então tem aquela perseguição na cidade e ela foge. E nesse momento o Haran tá chegando na cidade. Então ele chega ali com um palanquim em frente, né, para entrar na cidade. E ela abre assim o palanquim e ele tá lá dentro. E ela se esconde lá. E ela fala: não fala para ninguém que eu tô aqui. E aí ela acaba escapando, né, dos caras lá que estavam perseguindo ela. E ela acaba tendo esse encontro com o Haran dentro ali do palanquim. Então, essa é a primeira vez que eles vão conversar. Ele começa a achar que ele já conhece ela de algum lugar, ele sabe que ele é a garota que estava correndo atrás com a vassoura atrás do cara lá um dia antes, né? Aí você vê que eles têm alguma ligação, porque quando o palanquim tá tremendo, pra variar, ela cai em cima dele, né? Que é padrão acontecer isso, né? Em que drama, né? Nesse momento que eles se encostam, você percebe que quando a deusa da vida salvou eles lá no lago, ela colocou um tipo de tatuagem, né, de borboleta na nuca dele. E você percebe que o olho deles brilha, porque nesse K-drama, quem é cego tem o olho colorido. E ela enxerga e ele tem o olho colorido. O olho dos dois acaba brilhando, e você percebe que eles se tocaram de alguma ligação que eles têm ali, né? Só que isso começa a afetar o Haran, porque dentro do corpo dele tá lá o adormecido demônio lá, né? Então ele pede para ela sair do palanquim, né? Ele tá dando uma carona para ela ali, ele pede para ela sair e ela acaba indo embora, né? Dá um lampião para ela e fala: ó, se vira, né? O pessoal que tá carregando ele no meio da floresta ali começa a achar que tem algo estranho, porque ele começa a gritar e eles soltam o palanquim no chão. Aí do palanquim sai aquela fumaça assim e você vê que materializa, né, um tipo de um demônio com a cara do Haran. E aí ele percebe, esse demônio percebe que a Chun-Gi tá ali perto e ele tenta ir em direção a ela. Só que acaba o episódio. E aí a gente não sabe o que vai acontecer agora, né? Porque tá tudo aí, né? Eles já se reencontraram, não sabem exatamente quem é quem ali, né? Eles não se lembram, porque até, né? Ela não vai ter lembrança do rosto dele porque ela não enxergava, né? Quando eles eram pequenos, né? Mas aí tem isso, é isso, né? Que a gente vê aí nesses dois primeiros episódios. Eu acho que eles mostraram bastante desse casal aí, né? Mostraram toda a mitologia aí, né? Essa mitologia fantástica aí, né? Nessa série. Falaram muito do príncipe maligno lá, né? Porque ele tá ali articulando com as xamãs e vai dar alguma treta aí, eles vão provocar alguma coisa nos próximos episódios. O príncipe bonzinho apareceu pouco, assim, sabe? Ele notou a doida correndo com a vassoura lá para bater no cara e tal. Ele aparece uma cena e outra. Você percebe que ele não se tocou que o irmão dele é ruim, que o irmão dele tá planejando alguma coisa contra ele, né? Para poder ficar com o trono e tal. Assim, eu achei bem interessante. Eu não tava esperando que fosse tão puxado assim, né? Para essa aventura aí, né? Uma coisa que eu mostrei aqui, né? Ele tem muita CG, né? Não é a CG mais cara do mundo, mas ela funciona aí no contexto, né? Uma série que tá com 2 episódios por semana, né? Esse K-drama ali tem uma cara de anime, né? Tem um quê de anime ali. A fotografia dele é muito. Realmente é bem feita, sabe? Eles têm uma variação de cores, né? Nos cenários, assim. Eles costumam pegar uns ângulos legais. A cor é bem forte também, né?
Uma outra coisa que eu notei aqui é na questão das roupas, né? Como é uma divisão fantástica, assim, né? Eles dão uma modificada bem forte no tipo de. Nos trajes, né? Eles dão uma diferenciada, assim, do normal. Ele é baseado nos trajes do começo da Era de Joseon. Você vê pelos chapéus que eles colocam, né? Que não tem aquela volta pro lado, ela é caidinha para trás, assim, né? Mas mesmo assim, eles ainda dão lá. Eles gostam de usar muito a cor branca nas roupas, assim, né? Você percebe isso. A locação que eles usam para fazer a série parece que é um pouco diferente daqueles que a gente tem assistido. O palácio mesmo ele é um pouco menor, tanto dentro como fora ele é menor, né? A sala do rei lá é bem pequena. Eu não sei se eles não conseguiram alugar o palácio de sempre lá, que a gente vê, aquele palácio gigante lá, né? Por exemplo, a gente viu lá em Mr. Queen, né? Quando tem a cena final que o pessoal tá uns tiros ali, né? Aquela área grande ali a gente não vê, né? Onde tem a dança lá no Love in the Moonlight também, né? Aquele palácio lá você não vai ver ele aqui, né? Eu gostei que os protagonistas eles são bem fortes, assim, né? Cada um tem um jeito diferente de mostrar força, assim, né? Você vê que a Chun-Gi ela é bem decidida, né? Ela vence o pessoal tanto na porrada como na conversa. Tem uma hora que ela precisa falar com os bandidos ali e ela ganha na fala, ela consegue convencer eles, né? Você vê que ela tem esse lado forte aí. O Haran, ele tem essas coisas de poderes, né? Do poder da água, ele consegue sentir coisas que sobrepõem a cegueira dele. Ele é evidente, ele consegue descobrir as coisas. Então você vê que vão formar um casal legal aí, né? Quantos episódios a série vai ter? Parece que vão ser 16 episódios, né? De 1h10 cada um. Na parte de audiência, ele começou bem. O primeiro episódio fez 6,6% de audiência. No segundo já subiu para 8,8%. Então ele tá subindo. Não sei se é porque os atores principais não aparecem no primeiro episódio, deu um pouco menos de audiência. Mas ele tá bem lá na Coreia, né? O cara que faz o rei, o Yong Jong, né? Que é o rei que conquistou o mundo, né? Ele já apareceu em vários sagus aí, né? Ele é bem conhecido aí, né? Assim como o pai do Haran, o personagem, né? É o Ha Sung-jin, né? Ele fez Isan, né? Ele era conselheiro do rei naquele K-drama, né? E eu fui procurar uma foto dele, eu achei um mosaico aqui que tem várias fotos dele daquela época. É engraçado que Isan é antigo pra caramba, né? 2007, 2008. E o cara não mudou muito, né? Ele tá aí fazendo o pai do Haran, né? E é isso aí, sabe? Eu achei bem interessante, achei que a proposta dele realmente é bem diferentona. Tô curioso para saber o que esse demônio vai fazer dentro do corpo do Haran, né? Se ele vai sair dele, ou o que ele pretende fazer aí, né? Vamos ver, né? Como é que vai continuar esse K-drama aí. E tá lá no Viki. Ele sai no Viki e demora um dia para ter a legenda em português. Eu vi pelo fansub também. Eu assisti nas duas para comparar. E no Viki a legenda, depois de pronta, ela fica boa, ela fica melhor que no fansub, porque no fansub o pessoal faz meio rápido, meio correndo e acaba não prestando atenção, sabe? Tinha uns momentos que chamavam a Chun-Gi de homem, sabe? E eu falei, não, vocês estão confundindo com Love the Moonlight aqui, né? Porque aqui ela não é homem, ela não tá se disfarçando de homem, né? Aqui é uma personagem de mulher. E eles colocam lá, você tá cansado, você tá não sei o quê. Eu falei, não, tá errado. Enfim, a legenda eu vi que tá melhor, mas para quem quiser ver pelo fansub também vale a pena, né? E vamos ver agora aí, né, como continua essa série aí, né? Lembrando que no Viki a legenda é mutável, né? Ela pode ser corrigida a qualquer momento, né? Então, diferente do fansub, que até pode, né? Mas normalmente pela pressa, pela quantidade de produções, acaba que não atualiza, né? Aí erros ficam, né? Mas é pela pressa de lançar rápido, né? E o pessoal que acaba gostando de ter em mãos, né? Eu mesmo, o primeiro episódio eu vi em inglês, né? No Viki. O segundo eu já vi pelo fansub e depois eu vi no Viki de novo. É uma vantagem, que como ele tem muito efeito especial, né? Como tem muita CG e tal, fica melhor você assistir no Viki, porque lá a qualidade de imagem é maior, sabe? Se você vê pelo fansub que tá em 720 e tá um pouco serrilhado a imagem, né? Tá um pouco comprimida, não fica tão bom assim. Como eu falei, né? As cores, né? A fotografia desse K-drama é tão legal que é bom você procurar assistir na melhor qualidade possível aí. Então fica aí minha indicação, né? Vou continuar assistindo, né? Semanalmente 2 episódios.
Ele sai de segunda e terça, não sei se eu falei. E é isso aí, né? Vamos aguardar, esperar e ver os próximos episódios. Também vou anotar na minha lista, né? Então vai entrar para minha enorme lista de próximo K-drama para assistir. E vamos lá, né? Porque Sagu é vida, né? Já assisti bastante Sagu, então Sagu é vida. E é doce. No Brasil.